Olá, turma do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos à aula de arte com o professor Ricardo Paes. Caminhemos nessa jornada com determinação e esforço. Vamos à aula de hoje que terá como tema os gestos com intenções dramáticas e simbólicas. Bons estudos. Na aula de hoje, veremos o teatro trazendo o passado recriado a partir das memórias e das histórias. Para que possamos analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial a local e a brasileira. Porque o teatro envolve esse processo de conhecimento e troca entre ator e o público com suas experiências e sensações. Teatro. Nós vamos falar sobre o teatro compreendendo que existem inúmeras definições. Como também vamos observar um pouco o trabalho dos artistas, essa investigação que eles fazem na criação do seu personagem, na criação de uma peça. Então, o teatro é uma das artes que realiza a ponte entre o mundo invisível e o visível por meio das palavras e do corpo. Por acontecer apenas no momento presente, os espetáculos teatrais precisam, a cada vez que são apresentados, materializar uma série de elementos imateriais. E aí nós veremos mais adiante o que seria isso, esses elementos imateriais. Certo, pessoal? No slide anterior temos uma imagem da peça ensinada pelo Lume Teatro. Agora vamos conhecer um pouco mais desse grupo e descobrir o trabalho deles na composição dos personagens e das histórias dessa peça teatral. Lume Teatro é um coletivo teatral da cidade de Campinas, São Paulo, que optou por trabalhar com a proposta de tornar visíveis as coisas invisíveis. Um de seus espetáculos mais representativos, Café com Queijo, é fruto de uma exaustiva pesquisa realizada pelo grupo em diversos estados e cidades brasileiras desde 1993. Tudo começou com um desejo do grupo: a criação de uma peça teatral composta de causos, lendas e histórias contadas em pequenos vilarejos do país. Mais do que as histórias, interessava aos artistas o modo como elas eram contadas. Assim, empreenderam uma série de viagens em busca de encontros com as mais variadas pessoas para conhecer suas experiências, recolher suas lendas e seu jeito de falar. Cada artista viajou por algumas cidades de uma região do país. Visitaram localidades da região centro-oeste e dos estados do Amazonas, Minas Gerais e Pará. Ao longo dessa jornada, eles recolheram histórias fantásticas, cotidianas e pessoais, e estavam tão atentos ao teor dessas narrativas quanto às expressões corporais das pessoas, já que elas também exprimem marcas de tradições culturais e específicas. Veja o que os artistas criam inspirados por aquilo que toca os seus sentimentos. Às vezes são temas ligados à sua vida pessoal, como lembranças, experiências, ideias. Em outras situações, elas podem expressar dramas, desejos e sonhos de muitas pessoas. A quantidade de material recolhido ao longo dessas viagens foi tão grande que gerou vários espetáculos. Nas apresentações, o público que assistia à peça estava muito próximo dos atores, pois a proximidade contribuía para que as sutilezas dos gestos e dos causos contados pelos atores fossem mais visíveis. Além disso, gerava uma atmosfera de intimidade entre os artistas e os espectadores. O cenário composto de coxa de retalhos proporcionava ao público a mesma sensação de aconchego e receptividade que os artistas haviam sentido ao longo de seus encontros nas viagens. Também sugeria que a peça era formada por uma série de histórias misturadas e costuradas entre si.
Ao final de cada apresentação, o grupo servia aos espectadores uma receita tradicional do interior de Tocantins, café com queijo. Observe que a peça Lume constituía, portanto, uma coletânea de elementos que formam a cultura imaterial de regiões do Brasil e que, por meio da arte teatral, tornavam-se visíveis para o público. Bom, agora vamos falar sobre o mundo imaterial. O que seria esse mundo imaterial? O significado da palavra no sentido literal, imaterial é tudo o que não tem forma física definida e, portanto, não pode ser tocado. Entretanto, na arte, a imaterialidade possui sentidos mais amplos. Encontramos a imaterialidade em muitos contextos, na culinária, em brincadeiras, em festas tradicionais, em estilos musicais, nas histórias contadas de geração em geração e até em sonhos e fantasias. No mundo imaterial também cabem ritos, mitos, histórias, costumes, hábitos, saberes, entre outras manifestações culturais. Por se referir ao que não é percebido pelo tato, também consideramos imaterial o que é conceitual, ou seja, aquilo que se elabora em nossa mente, algo muito explorado pelos artistas contemporâneos. A ideia de materialidade pode ser compreendida a partir do objetivo segundo o qual determinada manifestação cultural é realizada. Nós teremos na próxima imagem um exemplo de imaterialidade com a pintura indígena. E ao final da aula, vocês terão um exercício com alguns exemplos de uso de pinturas corporais ou faciais para refletir sobre seus principais aspectos imateriais. Continuando as explicações sobre o mundo imaterial, é importante saber que a pintura corporal indígena é a expressão de um saber ancestral, transmitido de geração em geração, comunicado, perpetuado e atualizado no convívio cotidiano e na oralidade. Portanto, o imaterial é entendido como algo simbólico, imaginário, conceitual. O resultado da pintura é material. No entanto, nesse caso, a imaterialidade está no ato de pintar, com seu significado, tradição e simbologias. Veja que a imaterialidade não está no objeto, fruto de algum trabalho, mas está associada nas práticas e concepções desse povo. Vamos falar agora um pouco sobre por que se faz teatro. Por gosto, por diversão ou por prazer? Na origem do teatro, a diversão estava ligada à expressão dos sentimentos mágicos e religiosos. No Brasil, no período colonial, os missionários católicos tentavam transmitir sua doutrina às pessoas simples ou aos indígenas por meio de peças de teatro. O teatro foi o meio mais utilizado para atingir os objetivos dos jesuítas, que eram moralizar os costumes dos brancos e catequizar os índios. Aqui você observa que o teatro já foi muito utilizado para ensinamentos religiosos. Mas não só por diversão ou prazer o teatro é ou era feito. De forma semelhante, em outros momentos da história, as pessoas fizeram teatro para criticar os costumes da sociedade do seu tempo, o que provocou muitas vezes a proibição de representações de peças de alguns autores. O teatro também costuma ser utilizado em quase todos os países para ensinar de forma divertida a literatura e a história de um povo às crianças e aos jovens. Da mesma forma, o teatro pode servir para ajudar as pessoas a expressarem sua preocupação perante os outros e a resolverem dificuldades. Por exemplo, a perda da timidez.
Para quem se faz teatro? O teatro é feito para agradar os mais diferentes tipos de público: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Essas pessoas são o elemento fundamental para que o teatro exista. Os atores sabem que, sem o público, seu trabalho não tem sentido. Por isso, esforçam-se todos os dias para melhorar o seu desempenho e, com sua interpretação, atrair o espectador. Finalizando a nossa aula sobre teatro, vamos ver: onde se faz teatro? Qual o local? O espaço cênico é o lugar ocupado pelos atores durante a representação diante do público. Ao longo do tempo, a forma desse espaço foi variando, apesar de seu aspecto básico permanecer retangular ou circular. A outra forma básica de espaço cênico é a frontal. Atualmente, muitos teatros e cinema têm essa forma. Os teatros construídos no século XX tentaram combinar o espaço cênico circular e retangular, aproveitando as vantagens de cada um deles. O circo é o espaço cênico mais simples e corresponde à origem do teatro. Ao redor desse círculo, construíram-se teatros imensos de pedra, no quais milhares de espectadores ocupavam filas de assentos escalonados, como na Grécia Antiga. Temos aqui na imagem as ruínas de um espaço cênico na Grécia. Mas vale ressaltar que o espaço cênico é variado. Uma apresentação teatral ela pode acontecer na rua, nas escolas, na igreja, em vários ambientes. Agora chegou o momento de você explorar o assunto fazendo as atividades. Leia com muita atenção. Responda no seu caderno e envie através dos comentários ou foto. Aqui temos as referências das pesquisas realizadas para a produção da aula. Chegamos ao final da nossa aula. Se tiver oportunidade, vá ao teatro. Desfrute dessa arte e descubra que o propósito do teatro é fazer o gesto recuperar o seu sentido. A palavra, o seu tom insubstituível. Permitir que o silêncio, como na boa música, seja também ouvido. E que o cenário não se limite ao decorativo e nem mesmo à moldura apenas, mas que todos esses elementos, aproximados de sua pureza teatral específica, formem a estrutura indivisível de um drama. Clarice Lispector. Até a próxima, pessoal.